dia! Bom dia, bom dia, bom dia! Sejam muito bem-vindos! Hoje, dia 1º de outubro, são 6h07 da manhã. Seja muito bem-vindo! Iniciamos mais um devocional. Bom dia, Célia, seja bem-vindo! Bom dia, seja bem-vindo! Bom dia! Hoje, dia 1º de outubro, iniciamos mais um devocional para meditarmos a palavra, entrarmos em comunhão e trazermos mais e mais aprendizados para a nossa vida. São 6h07 da manhã, vamos só aguardar as pessoas entrarem para iniciarmos o primeiro devocional do mês de outubro. Seja muito bem-vindo, que seja um mês extraordinário. Novas oportunidades para fazermos diferentes, para recomeçarmos. Vou avisar que nós já estamos ao vivo. Enquanto isso, avise aí também, convide mais pessoas para fazer parte conosco dessa nossa jornada espiritual. Deixa eu mexer aqui na nossa música. Vamos lá. Bom dia, Lucilene, seja bem-vinda. Bom dia, maravilhosa. Avisando que nós estamos ao vivo. São 6h09 da manhã, 6h09. Seja muito bem-vindo. Hoje é dia 1º de outubro, o primeiro mês, o primeiro dia do mês. Somos chamados a recomeçar, recalcular a rota, recalcular a meta, ajustar. Um dia abençoado para todos nós. Amém, amém. Para todos nós. Ajustar aquilo que no mês passado não deu certo. Os ajustes necessários que precisamos fazer para não cometer os mesmos erros, para amadurecer cada vez mais, para aprender cada vez mais. Colocar os conhecimentos que tivemos em ação. É nova oportunidade para fazer, para ser e para crescer. Hoje nós iniciaremos um novo livro. Finalizamos ontem Timóteo e hoje nós iniciaremos mais um livro. E nós começaremos a leitura de Coríntios. Leremos e meditaremos hoje Coríntios 1. Coríntios é um livro profundo, rico e muito profundo. É a primeira carta de bom dia, Gleiciele, seja bem-vinda. Bom dia, João Valentim. Bom dia. Nós leremos e meditaremos Coríntios. E Coríntios, Paulo vem escrevendo uma carta para o povo de Corinto. Paulo amava o povo de Corinto, amava. Mas era um povo duro, era um povo dividido. Era um povo com muitas dificuldades e desafios. Mas independente disso, Paulo os amava. Paulo não desistiu do povo de Corinto. Paulo insistiu, Paulo persistiu. E durante muitas vezes na nossa vida será assim. Nós não podemos desistir dos nossos. Nós devemos persistir, insistir, ter a persistência, ter a constância, ter a disciplina. Bom dia, Gisele, seja bem-vinda. Então, mesmo lidando com todos os desafios daquele povo, com todas as divisões que aquele povo tinha, com a imoralidade, com questões de casamento, de liberdade cristã, de dons espirituais, o que importava era o amor. Era o amor. Paulo os amava de tal forma
que Paulo insistiu, persistiu nos ensinamentos daquele povo, para quebrantar o coração daquele povo. Então Paulo, ele vai começar agradecendo a Deus. Ele sempre começa as suas cartas agradecendo. E ele já vai começar hoje, na primeira carta, porque Paulo ele vai abordar vários problemas. Nós vamos ver aqui vários desafios de Paulo que ele vai abordar. Mas ele virá rapidamente abordando um problema que tinha dentro da igreja, naquele povo, mas que ela pode existir dentro das famílias, não só nas religiões, mas dentro das famílias, que é a divisão. Paulo vem abordar sobre a divisão, o perigo da divisão. O quanto nós precisamos ter a capacidade de reconhecer e entender e gerenciar as nossas emoções de forma construtiva para não haver divisões nos relacionamentos, para não haver divisões. Que nós possamos influenciar e usar a nossa comunicação para resolver conflitos e não criar conflitos e contendas. Nós somos chamados nesta carta a viver em unidade, a viver em comunhão, em serviço mútuo, em respeito, respeitar a individualidade e as diferenças de cada um. E ensina a perseverar até o fim, não desistir, por mais que esteja difícil, mas que continuemos perseverando. Perseverança, não desistir mesmo que tudo esteja difícil, mesmo que tudo parece que não vai fluir, mas continue, persiste. Que não desistamos da nossa fé, que você não desista da sua fé, não desista do seu esposo, não desista da sua esposa, não desista do seu casamento, não desista da sua família. Paulo te convida a ser persistente, a ser persistente. E hoje nós começaremos essa linda leitura com grandes e profundos aprendizados. Grandes e profundos aprendizados. Mesmo com as diferenças que existem entre mim, entre você, o seu cônjuge, nós precisamos respeitar a individualidade de cada um. E o amor é acima de tudo. Mesmo apesar das diferenças, eu amo. Mesmo apesar das diferenças, eu persevero. Mesmo apesar das diferenças. Todos nós somos diferentes. Todos nós temos diferenças. Mas nós precisamos amar o outro, apesar das suas diferenças, porque Deus nos ama. E às vezes eu não consigo ver as minhas diferenças, os meus defeitos, mas aquilo que eu vejo no outro é aquilo que me incomoda. Se me incomoda é algo que já está em mim. Então eu preciso também olhar com esse olho. Por que o defeito dele, por que tal atitude dele me incomoda tanto? Por que me incomoda tanto? Que nós possamos começar nessa reflexão. Por que algo te incomoda tanto? E usar uma comunicação assertiva para falarmos que tal atitude, tal comportamento te incomoda. Te incomoda. É necessário termos essa abertura para ter uma comunicação fluente, uma comunicação resolutiva dentro do nosso lar. Paulo é chamado a ser apóstolo de Jesus Cristo. Por vontade de Deus, irmão de Sóstenes, a igreja de Deus está em Corinto, aos que foram santificados em Cristo e chamados santos, juntos com todos os que em todo lugar invocam o nome do Senhor Jesus Cristo, Senhor dele e nosso. A vós graça e paz, da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Dou sempre graças ao meu Deus e a vosso respeito por causa da graça de Deus que é dada a vós, Jesus Cristo. A graça de Deus é dada a mim e a você. A graça. Nós somos cheios da graça. Nós somos misericordiados, pois nele fostes enriquecidos em tudo, em toda palavra e em todo conhecimento, conforme o testemunho de Cristo confirmado a vós. Somente em Cristo. Bom dia, Rai, bom dia, seja bem-vinda. Somente em Cristo nós temos conhecimento e entendimento. Não é por nós mesmos, porque nós somos carne, nós somos fracos, mas é por Ele.
E a partir do momento em que nós entendemos que a forma como nós lidamos e nós cremos não vem de nós, vem dele. É ele que nos capacita, é ele que nos orienta. É ele que, conforme o testemunho confirmado em vós, e assim não tendes falta nenhuma do dom, vós aguardais a revelação do nosso Senhor Jesus Cristo. Assim, por ele e nele, você já tem todos os dons. Todos os dons. Às vezes nós falamos, mas eu não tenho talento, eu não tenho dom. Você tem um dom para isso. Todos nós temos dons. Todos nós temos dons. Deus já nos deu todos os nossos dons. Então acredite em você. Bom dia, Daiane, seja bem-vinda. Acredite em você. Deus já te capacitou e Ele já deu para você os dons necessários para você passar por esta vida, para você conquistar os seus desafios e viver a sua melhor versão, viver o seu extraordinário, viver os sonhos que Ele colocou no seu coração. Então você já é capacitado, e você já tem todos os dons necessários, porque Deus é fiel. Ele é fiel por quem fostes chamados à comunhão do seu Filho, Jesus Cristo, nosso Senhor. Para mim e para você, que somos chamados e aceitamos e ouvimos esse chamado, saiba que Ele é fiel a você. Ele é fiel a você. Então, tenha essa convicção de que hoje Ele já começa nessa primeira carta, falando para você, neste primeiro capítulo, que Ele é fiel. Que você é chamado, que você que está em comunhão, nós aqui estamos na espiritualidade, estamos em comunhão, nós somos chamados, nós somos preparados, nós somos resgatados, misericordiados e nós somos filhos de Jesus. Nós somos convidados a ter uma intimidade com Cristo, nós somos chamados a ter uma intimidade, a estar em comunhão. E a partir do momento que eu estou em comunhão, que eu estou em intimidade, eu acesso os meus dons, eu acesso a minha real identidade, eu acesso e eu começo a visualizar que tudo aquilo que eu imaginava ser sobre mim não era. Era o que o outro imaginava sobre mim. Era o que o outro imagina de você. Bom dia, Polly. Seja bem-vinda. Um abençoado e iluminado dia para todos nós. Amém. Amém para todos nós. Então você é convidado. Aqui nós já desenvolvemos o hábito e a disciplina de estarmos na presença e na intimidade. Bom dia, João! Nós precisamos permanecer, estar em comunhão, porque Deus é fiel. Ele é fiel por quem foste chamados à comunhão. Você tem ouvido o chamado que Deus tem feito para você todas as manhãs? Você tem se atentado a esse chamado? Como você tem lidado com o chamado que Cristo tem feito para você? Você tem ouvido? Ou você tem deixado passar despercebido tudo aquilo que Deus reservou para você? Todas as graças e os milagres do dia de hoje. Que você possa decidir. Nós falamos ontem que tudo é uma decisão. Que você decida. Quando nós sabemos quem somos em Cristo, nós temos convicção. Convicção do nosso chamado. E você? Quem era você antes de Cristo? Quem era você antes da intimidade? O quanto você é uma pessoa melhor? O quanto você tem mais sabedoria, tem mais discernimento? Nós precisamos avaliar de como começamos e de como estamos. Nós precisamos fazer uma autoavaliação de nós mesmos constantemente, para nós mensurarmos o quanto nós já evoluímos, o quanto nós já crescemos espiritualmente, fisicamente, emocionalmente, mentalmente. Como você era antes de Cristo? Você é uma pessoa muito melhor, muito melhor. Os seus sonhos você tem acessado com firmeza, com convicção, os seus sonhos, a sua identidade de quem você é e de quem você foi chamado para ser. Eu tenho certeza que a partir das nossas manhãs, os seus dias têm sido mais leves, porque aqui você já encontra a força necessária
para superar as adversidades e os desafios que acontecem no decorrer do dia, no meu, no seu, de todos nós, porque nós não estamos livres de ter desafios. Pelo contrário, teremos mais do que os que estão no mundo, porque nós somos escolhidos e esses desafios nos fortalecem cada dia mais. Esses desafios, eles trazem em nós uma convicção de que nós só conseguimos porque nós estamos na presença. Então que não saiamos da presença, que não saiamos da intimidade. Você é convidado a permanecer. Hoje é dia 1º de outubro, você é convidado a permanecer. Você é convidado a se reconhecer e você é convidado a refletir quem você era antes de Cristo, quem você tem se tornado na verdade, em que nós temos cada dia mais descoberto sobre nós mesmos. Bom dia, Claudinei, seja bem-vindo. Irmãos, eu vos exorto pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo e que estejais todos de acordo no que falais. Não haja divisões entre vós. Pelo contrário, sede bem unidos no mesmo pensamento e na mesma intenção. Com efeito, pessoas da família de Cloe informaram-me a vosso respeito, meus irmãos, de que está havendo discórdias entre vós. Digo isso porque cada um de vós, eu sou de Paulo, eu sou de outro, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas, eu sou o outro, mas eu sou de Cristo. E acaso, olha a pergunta que Paulo faz para eles, para aquele povo dividido, para aquele povo cheio de contendas, cheio de intrigas. Acaso Cristo está dividido? Acaso Cristo está dividido? Acaso Paulo foi crucificado por vós? Ou foi pelo nome de Paulo? Eu dou graças a Deus, porque nenhum de vós eu batizei, a não ser Crispo e Gaio. Deste modo, ninguém pode dizer que fostes batizado em meu nome. Assim, batizei a minha família de Estefanas. Além desses, não sei mais se batizei algum. De fato, Cristo não me enviou para batizar, mas para evangelizar. E com sabedoria da palavra, para que não seja aniquilada na cruz de Cristo. Aquela igreja de Corinto era um povo que Paulo amava, mas era um povo cheio de desafios, cheio de dificuldades, cheio de contendas. Era um povo difícil, mas Paulo os amava. Nos mostra que mesmo diante das nossas fraquezas, desafios, de nossos desafios, o nosso Deus, Ele nos ama. Ele nos ama independente de quem somos, Ele nos ama. Nos ama. E Ele está conosco. Ele está presente em nós, Ele está conosco. E que Paulo se entristecia com aquela igreja dividida. Como está a sua casa? Como está seu coração? Como está sua mente? Como está? Nós precisamos curar as divisões. A sua casa tem estado dividida? Seu matrimônio está dividido? Sua comunicação está dividida? Hoje te chamo a reflexão. Paulo nos chama a reflexão. Lá em Marcos 3:23, ele diz que uma casa dividida, uma casa que se divide contra ela mesma, ela não suporta subsistir. E a expertise do inimigo é dividir. Bom dia, Reginaldo, seja bem-vindo. Uma casa dividida, pessoas divididas, essa casa não resiste, essa casa desmorona, essa casa não está sobre a rocha. Ali o inimigo se infiltra e ele entra para destruir, para devastar. Como está a sua casa? Como está a sua comunicação? A sua comunicação tem harmonia? A sua comunicação tem amor? A sua comunicação tem respeito? É necessário ter respeito. Sua comunicação tem empatia? A sua comunicação, ela fere ou ela edifica? Ela constrói ou ela destrói? A sua comunicação, ela tem levantado muros? Como está a sua comunicação? Como está? O inimigo, ele quer matar a nossa família através da inveja, das contendas. A arte do inimigo é a divisão. Desde sempre, desde o início. Ele dividiu a primeira família.
Ele dividiu a primeira família. E desde então, ele vem dividindo e dividindo. Nós vemos como o mundo está dividido. Como está a minha casa? Na minha casa não há divisão. Na minha casa não há contendas. Tudo é uma decisão que você decida hoje. Na minha casa não há divisão. Não há divisão na minha casa. Nós precisamos estar atentos e vigiar a nossa família, porque é o inimigo número 1 dele. É quem ele quer destruir. É quem ele vem dando golpes e mais golpes e mais golpes. É onde ele investe pesado para destruição. Para destruição. Onde você reclama, onde há reclamação, onde há palavras de destruição, ali ele está. Use a sua boca para edificar a sua casa, para edificar a sua família. Lá em Mateus 12, 25, ele fala que todo reino e casa dividida não resistirá. Divisão interna na família, nós somos enfraquecidos, nós ficamos vulneráveis, porque é na família que nós somos fortalecidos. É na família que eu e você somos fortalecidos. É na família que os seus filhos são fortalecidos. É na família, no amor, que na paz que existe no seu lar, que o seu esposo é fortalecido, que a sua esposa ela é fortalecida. É na família. Então cuidado com as contendas. Cuidado com as contendas, os pequenos motivos em que você explode porque não faz uma gestão das suas emoções, não tem um autoconhecimento daquilo que te desregula emocionalmente. Você não consegue desassociar do seu trabalho, você traz problemas para casa, você despeja todos os seus problemas na sua casa, na sua família, nos seus filhos, na sua esposa, no seu esposo. Cuidado. Nós precisamos fazer esse autogerenciamento das emoções. Nós precisamos nos autogerenciar, nos autoconhecer, para termos esse controle emocional. Para que nós possamos edificar e não destruir a nossa casa. Uma casa dividida, ela não prospera. Que nós possamos pensar nessa palavra hoje. O que na minha casa, no meu comportamento, no comportamento do meu cônjuge, está trazendo a divisão. Através da divisão que você possa ressignificar, que vocês possam ressignificar e trazer a união, a harmonia, o ajuste necessário que é preciso para o seu lar ser restaurado, para o seu casamento ser restaurado, para os seus filhos serem restaurados, para o emocional dos seus filhos serem restaurados, para o emocional da sua esposa ser ajustado. Quantas vezes, por causa da nossa falta de autoconhecimento, do nosso desregulamento emocional, nós ferimos o outro, nós ferimos com as nossas palavras, com o nosso comportamento. O que em você hoje tem trago a divisão? O que no seu cônjuge tem causado a divisão? É preciso ter esse olhar atento no que o inimigo está nos atacando, para que vocês possam fazer o contra-ataque. E o contra-ataque é a partir da intimidade com Deus, da comunhão com Deus, da união do casal, de vocês orarem juntos. Orarem juntos, de vocês crescerem juntos na fé, crescerem juntos na oração, de você não desistir, assim como Santa Mônica, ela não desistiu do seu filho, que acabou virando um santo, Santo Agostinho. Ela não desistiu, e ela não orou por um dia, ela não orou por um mês, ela não orou por dias, por meses, por 2 anos, ela orou por 30 anos. 30 anos. O meu tempo não é o tempo de Deus, não é o mesmo, e eu preciso estar em comunhão com Cristo, comunhão, e orar sempre, orar, interceder. Nós precisamos caminhar juntos no mesmo propósito. Caminhando no mesmo propósito, nós temos harmonia. Harmonia. Então, antes de tudo, às vezes as pessoas falam, mas eu tento de tudo e não dá certo, mas o problema não sou eu, o problema é ele. Comece por você primeiro. Seja o primeiro a quebrar os ciclos. Seja o primeiro. Que hoje você possa decidir
a partir de você mudar toda essa atmosfera do seu lar. Bom dia, Suzana, seja bem-vinda. A partir de mim eu decido mudar a atmosfera do meu lar. A partir de mim eu decido perdoar. A partir de mim eu decido ser a primeira a dar o perdão. Eu preciso ser a primeira a ter a comunhão. Eu decido ser o primeiro a ser a intercessão. Eu decido ser o primeiro a restaurar. Eu decido a partir de mim, no meu autoconhecimento, no meu autogerenciamento, me conhecendo os meus pontos fortes, os meus pontos a melhorar a partir de mim. Porque a partir do meu exemplo, do meu comportamento, o outro começa a ter também o seu insight. Ele começa a perceber que ele também precisa melhorar, ele também precisa mudar, ele também precisa ajustar. Então, que nós possamos, dentro do fundamento da graça, exercer a gratidão que Paulo sempre exerceu. Ser grato por tudo que temos e somos. Ser grato por tudo que temos e somos. O povo de Corinto não tinha gratidão, não era grato. Mas mesmo assim, Deus os amava. Independente de como você está hoje, de como você está iniciando esse dia hoje, de como você está iniciando esse mês hoje, Deus te ama de tal forma que Ele teve morte de cruz por você. Ele derramou até a sua última gota de sangue por você na cruz. Que para o mundo não faria sentido, mas para Ele, por você, fez todo o sentido. Você é tão precioso que Ele veio como um cordeiro para que Ele fosse sacrificado pelos seus pecados, pelos meus pecados. Então Ele já te perdoou, Ele já te restaurou. Hoje, dia 1º de outubro, você é convidado a iniciar de uma nova forma, com uma nova mentalidade, com um novo posicionamento, com um novo comportamento. Hoje você é convidado a um renovo, a renovar. Todos os dias nós temos uma oportunidade de fazer diferente, mas agora você já tem uma robustez de conhecimento dentro da palavra e que você pode aplicar em você, através de você, dentro do seu lar. Então entenda que independente das suas falhas, de onde você está, é hora de você recomeçar e dar o ponto de partida. É hora de você levantar, sair da sua zona de conforto e começar por você. Seja o primeiro e quebre ciclos. Bom dia, Ampli Service, seja bem-vindo. De fato, a palavra da cruz é loucura. Loucura para os que se perdem, mas para os que são salvos, para nós, para mim, para você, ela é poder de Deus. Está escrito: eu destruirei a sabedoria dos sábios e a inteligência dos inteligentes eu a confundirei. Deus confunde os sábios. Ele edifica os humildes, aqueles que reconhecem que são falhos, que são pecadores. A morte de cruz pode não fazer sentido para o mundo, mas para mim e para você, que somos filhos amados, reconhecemos a nossa identidade nele, faz todo sentido. E Ele te chama a exercer um posicionamento de cristão dentro do seu lar, transmitindo a fé geracional que nós vimos em Timóteo, que foi ensinado a ele desde criança. Como eu tenho transmitido os ensinamentos, como eu tenho aprimorado os ensinamentos que eu recebi dos meus pais, da minha geração, e eu tenho passado, transmitido, ensinado. Como tem sido o meu lar tem sido fecundo, eu tenho gerado frutos. Como tem sido o seu lar? Como tem sido? Qual é a mentalidade, qual é o caráter que eu tenho moldado nos meus filhos, que eu tenho ensinado para os meus filhos? O quanto eu e você, como pais, nós temos uma missão grandiosa de formar cristãos, pessoas de bem, pessoas dentro da palavra, pessoas que conhecem a verdade e que o mundo não vai destruir, não vai moldar, porque o que nós ensinamos aqui é muito forte, é muito profundo. Cristo se doou por nós e assim nós nos doamos. É o ato de serviço. Nós nos doamos para a nossa família, para formar cristãos. E muitas vezes, a partir do momento em que nós casamos,
Nós somos responsáveis também pela salvação do nosso cônjuge. Eu e você somos responsáveis pela salvação do nosso cônjuge. Como você tem edificado o seu lar e edificado o seu cônjuge para que ele possa também ser salvo. Para que a sua casa possa ser salva. Para que a sua casa possa ser restaurada. Onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde está o argumentador deste mundo? Aliás, Deus não converteu em loucura a sabedoria deste mundo. De fato, a sabedoria de Deus, o mundo não foi capaz de reconhecer. O mundo não reconhece a sabedoria de Deus. Por meio da loucura da pregação, Deus quis salvar os que creem. Deus salva os que creem. Que você diga para você mesmo, eu creio. Jesus, eu creio. Eu gosto muito dessa frase. Eu sempre falo aqui na minha casa, e a gente sempre fala nas nossas orações, Jesus, eu creio, mas aumentai a minha fé. Jesus, eu creio, mas aumentai a minha fé. Eu não sou digna de que entreis em minha morada, mas se o Senhor dizer uma só palavra, eu serei salva. Eu e a minha família serão salvos. Nós seremos salvos pela tua palavra de cura, de salvação. Que você possa profetizar as palavras bíblicas dentro do seu lar. E o seu lar será um lar fecundo. Será um lar de paz. Será um lar de prosperidade. Será um lar de amor. Onde os seus filhos se sentem seguros, se sentem protegidos, se sentem amados, se sentem restaurados. Onde eles sabem que eles podem voltar. Assim como seu esposo sabe que ele pode voltar. Porque ele tem uma esposa edificadora. Uma esposa intercessora. Uma esposa que o ama. Que você possa demonstrar mais e que você como esposo, que você possa demonstrar mais, demonstre mais para sua esposa, para os seus filhos, o quanto eles são importantes, o quanto eles são amados. Seja fecundo, plante as sementes dentro do seu lar, plante as sementes. Nós falamos sempre que a mulher ela é muito responsável pela edificação do lar, pela harmonia do lar, pela atmosfera do lar. Mas você como esposo, que você tem os olhos atentos, porque a esposa, ela precisa ouvir, ela precisa entender que aquilo que ela tem feito também por você, pela família, tem sido visto. Então tenha um olhar empático e deixe o seu orgulho de lado e fale para sua esposa o quanto ela é importante, o quanto ela é amada, o quanto ela edifica e o quanto ela transforma a sua vida, o quanto você é melhor com ela, o quanto a partir do momento em que ela se colocou o pé dentro da sua vida, você é uma pessoa melhor. Fale. Muitas vezes dentro do lar nós precisamos quebrar o orgulho. O orgulho é a brecha que o inimigo tem para entrar e para quebrar. Que não tenha nada quebrado e nada fora do lugar dentro do seu lar. Nada quebrado e nada fora do lugar dentro do seu lar. Que não tenha sentimentos quebrados, mentes quebradas, corações quebrados, coisas quebradas, lugares quebrados. Hoje, que você dentro do seu lar, tudo que tiver quebrado, hoje você não vai tentar colar, você vai restaurar, você vai renovar. Você vai renovar. Renove seus votos. Fale para sua esposa, fale para o seu esposo. Renove esse sentimento que está dentro de você, ele precisa ser renovado. Hoje é o dia 1º de outubro, o primeiro dia do mês. Renove os seus sentimentos. Reviva os sentimentos, aqueles em que vocês se conheceram lá atrás. Que a sua casa não seja dividida e que seu coração não esteja dividido. Que você não divida. Que você não seja divisão, mas que você seja a harmonia e a comunhão. A partir de você, os dois no mesmo propósito. A esposa edificando sozinha vai demorar um pouco mais. O esposo edificando sozinho vai demorar um pouco mais. Mas se vocês dois dentro do propósito, em comunhão, em harmonia, vocês decidirem a fazer diferença e fazer diferente dentro do lar de vocês, vocês vão edificar mais rápido, vocês vão prosperar mais rápido e vocês vão viver em harmonia mais rápido. Vocês verão resultados nos seus filhos e o quanto nós ficamos felizes quando nós vemos que os nossos filhos se sentem seguros e amados. Quanto isso é grandioso na nossa missão de paz. Nós podemos saber que nós estamos no caminho certo. Então que hoje, que não haja divisão, que você quebre toda a divisão que exista dentro do seu lar. Que ela seja quebrada. Amém, amém.
Com efeito, enquanto os judeus perdem sinais e os gregos buscam sabedoria, nós pregamos Cristo crucificado. Escândalo para os judeus e loucura para os gentios, para que são chamados, porém, tanto os judeus como os gregos, Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Pois o que é loucura de Deus é mais sábio do que os homens. O que é fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Se quebrantar no orgulho, você pode achar que está sendo fraco, que está mostrando fraqueza. Mas pelo contrário, o quão forte você é. O quão forte você é. Porque não é fácil, é difícil você sair de você mesmo e quebrar o seu orgulho e fazer diferente. É difícil você sair da sua zona de conforto, você mostrar a sua fragilidade, você mostrar a sua vulnerabilidade. Porque você acha que o outro vai atacar você naquela sua vulnerabilidade que você expôs. Então, isso não é fraqueza, é sinal de fortaleza. O quanto você é forte, porque não é fácil nós nos despirmos de nós mesmos e nos colocar ali à disposição e a serviço e falar realmente, eu errei. É difícil, não é fácil. As primeiras vezes, então, é muito difícil, mas tudo é um hábito. A partir do momento em que você vai fazendo, você vai sendo quebrantado. E você quebranta o outro, porque o outro está com aquela armadura. Quando você se quebranta primeiro, você quebranta o outro. Nada como exemplo, nada como ser humilde. Cristo era humilde. Em nenhum momento ele era orgulhoso. Pelo contrário, o orgulho vem do mal. O orgulho não vem de Deus. Nunca foi. Pelo contrário, nós perdemos o acesso ao céu. O inimigo perdeu o acesso ao céu pelo orgulho. Então quebrante-se. De fato, irmãos, vede vossa vocação. Não há entre vós muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de família nobre. Os que, porém, para o mundo é loucura, Deus os escolheu para envergonhar os sábios. O que é para o mundo fraqueza, Deus os escolheu para envergonhar aquilo que é forte. O que para o mundo é um prestígio e desprezível, Deus o escolheu aquilo que é nada para anular aquilo que é. Assim, ninguém poderá gloriar-se diante de Deus. Dele sois em Cristo Jesus, o qual se tornou para nós, da parte de Deus, sabedoria, justiça, santificação e redenção. Para que, como está escrito, quem se gloria no Senhor se glorie. Nós só nos gloriamos em Deus. Só nele. E ele vai usar os humildes, aquele que é quebrantado, para se levantar e levantar os seus, para levantar a sua casa. Mude seu posicionamento. Se até hoje você ainda usa um posicionamento de arrogância, de prepotência, de orgulhoso, se quebre agora. Se quebranta agora. É um convite para você. Dê o primeiro passo. Comece por você. Comece a edificar por você. Comece a se reconstruir primeiro. Se reconstrua. Talvez você está todo quebrado por dentro. Talvez a sua mente está toda quebrada. Você tem pensamentos negativos, sabotadores. Talvez você ainda não consegue erguer porque você ainda está no chão. Mas se quebrante a Ele. Se você está no chão, comece devagarinho e coloque os 2 joelhos apostos. E comece a se levantar e a se erguer através da oração, através da sua intimidade, através do Espírito Santo, porque Ele te fortalece, Ele te dá sabedoria, é Ele que te conduz. Peça a Ele para te conduzir no caminho, para te conduzir na jornada, para te quebrantar. Eu já falei para vocês o quanto eu era orgulhosa. E a gente se quebranta todos os dias assim, a gente se quebranta. E a partir do orgulho, quando eu tiro essa armadura do orgulho que quer me proteger, porque o orgulho, ele quer te proteger de algo. Algo que está na sua mente, que aconteceu com você na sua vida, na sua infância, na sua adolescência, em algum momento da sua vida aconteceu algo, que se você se posicionasse como uma pessoa orgulhosa, você se protegia de algo, de alguém, de alguma situação. Você não precisa mais disso. Você cresceu. Você não é mais a menina frágil lá atrás. Você não é mais o rapaz frágil menino lá atrás. Você não é.
Você agora é um homem de Deus, uma mulher de Deus. Você agora direciona uma casa, você agora direciona família, você direciona seus filhos, você direciona o seu esposo, você direciona a sua esposa. Você conduz. Você não é mais aquela criancinha pequena lá atrás com medos, que precisava de proteção. Tá tudo bem agora. Agora você já é grande, você pode ressignificar. Tudo isso que aconteceu lá atrás, nós podemos ressignificar e fazer diferente e viver um novo. Se dê uma nova oportunidade para você e através de você, você se levanta e você levanta a sua família, o seu esposo, os seus filhos, a sua casa e tantos outros através de você, tantos e tantos e tantos outros. Você foi escolhido. Nós finalizamos a nossa meditação de hoje, mas eu quero deixar uma reflexão para você. Hoje, nós vimos que nós somos escolhidos, nós somos chamados, nós somos separados. Não é por você mesmo, é Ele que te capacita. Nunca foi sobre nós, é sobre Ele. Nunca foi sobre nós, nem nunca será sobre nós, mas é sobre Ele. É sobre eu acessar aquilo que já é meu por direito como filha do Rei, que são os meus dons, que por muitas vezes, por muito tempo, você se esqueceu, mas hoje Ele te convida a recomeçar. Ele te convida a você estar com os olhos atentos para quebrar o seu orgulho, buscar o perdão, buscar a reconciliação, viver na unidade, sair dos seus conflitos internos que te dividem e acaba dividindo o seu lar, divide a sua casa e você não consegue performar. É nas áreas da sua vida. Nas áreas da sua vida. Muitas pessoas pensam, mas por que eu não consigo performar? Eu tenho todo o conhecimento, mas eu não consigo performar. Existe algo ainda quebrado, machucado e ferido em você. Cure-se. Cure-se, você é tão importante, você é tão especial. Deus te ama tanto. Ele derramou a última gota dele de sangue para lavar você na salvação e te misericordiar. Então tenha esse alto amor e esse cuidado com você. Ele te falou que você é separada. Aqueles que estão com Ele, que creem nele, são separados. Você é separada. Você é diferente, você é especial. Você é separado. Nós somos chamados a glorificar o nome de Deus. Em tudo dai graças. Em tudo dai graças. Em tudo dai graças. Quando nós começamos a dar graças em tudo, nós mudamos a nossa mentalidade de ver só problema, de ver só o problema do desafio. Quando nós mudamos a nossa mentalidade, nós temos a disciplina e mudamos o nosso comportamento e a ação dos nossos pensamentos sobre nós, nós começamos a perceber a graça de Deus em todas as coisas, em nós e através de nós. Se você precisa hoje dar o perdão para recomeçar, perdoe e recomece. Se você precisa hoje reconciliar para recomeçar, reconcilie e recomece. Porque não te falta nenhum dom. Está escrito aqui na palavra de hoje. Não te falta nenhum dom. Ah, mas eu não consigo perdoar. Consegue. Consegue. Peça a Deus, o Espírito Santo, para quebrantar o seu coração. Para Ele vir aquecendo o seu coração. E para Ele vir trabalhando no seu coração. Às vezes algo que te feriu muito. Mas você precisa se reconciliar com você mesmo. Com Cristo. Com o Espírito Santo. Estar na intimidade. Se amar. Se perdoar. Aí sim você consegue dar o perdão ao outro. Amém? Muitos corações subindo. Eu entendo que vocês tiveram muitos insights. Que bênção. A Ele toda a honra e toda a glória. Que bom que vocês tiveram mudanças, que vocês tiveram consciências, geração de consciência para geração de mudança. Hoje é o primeiro dia do mês. Quais são os seus projetos para este mês? Qual é a sua meta para este mês? O que você vai fazer diferente do mês passado para que este mês seja realmente diferente, seja melhor, tenha resultados melhores, você performe melhor? Quais serão as suas ações? Quais serão as minhas ações? Coloque no caderno, anote qual é a minha meta desse mês e quais serão as minhas ações para que essas metas
aconteçam, para que esse sonho aconteça, para que nós cheguemos lá no dia 31 de outubro e nós analisemos tudo o que aconteceu e todos os ganhos que você teve. Nós podemos fazer esse compromisso aqui, se você quiser, no dia 31 de outubro. Vocês podem falar, vocês podem colocar aqui no chat, ou vocês podem mandar para mim quais foram os ganhos que vocês tiveram de mentalidade, de oportunidades, de resoluções, de sonhos conquistados, a partir da mudança do seu pensamento, da consciência do seu pensamento e de entender que você é amado. Você pode tudo, querido. Você pode. Amém? Que nós possamos fazer a nossa oração de hoje. Nosso tempinho aqui já está finalizando, senão o Instagram vai cair a nossa live. Nós possamos orar hoje. Rai, foi seu aniversário ontem. Aniversariantes, por favor, coloquem aqui pra gente interceder por vocês, orar por vocês. Aqui nós somos uma atmosfera espiritual. E quantas pessoas aqui vão orar por você? Quantas pessoas vão ouvir esse devocional depois e vão orar por você? Essa energia espiritual sobre sua vida. Amém? Então nós possamos fazer a nossa oração de hoje. Vamos orar pelo aniversário da Rai que passou ontem. Senhor, eu te louvo e te agradeço pelo nosso dia de hoje. Eu te louvo e te agradeço pela palavra que nos foi dada. Eu te louvo e te agradeço pelas pessoas que estão aqui. Eu te louvo e te agradeço pelas pessoas que são representadas pelas pessoas que estão aqui. Eu te louvo e te agradeço pelas pessoas que não ligaram o seu telefone, mas que estão do lado ouvindo. Quantas pessoas estão do lado ouvindo, estão do lado orando, estão do lado intercedendo, estão sendo quebrantados também. Eu te louvo e te agradeço pelas pessoas que vão ouvir este devocional depois, pelas pessoas que serão tocadas, que serão restauradas. Eu te louvo e te agradeço. Que você possa tomar posse das palavras que foram ditas hoje por Coríntios 1. Que nós possamos acessar tudo aquilo que foi nos dado, todas as promessas, nós possamos ser lavados, internalizar pelo sangue que foi derramado por nós, que nós possamos ser lavados, redimidos de nossos pecados e ter toda essa consciência de que eu sou um filho amado, de que eu sou preparado, de que eu fui chamado e que eu posso sim fazer a diferença onde quer que eu esteja. Nós possamos orar pelos aniversariantes, para que os novos ciclos que começam hoje, que começaram ontem, que sejam ciclos de prosperidade, que sejam ciclos de uma nova mentalidade, que sejam ciclos de renovo, que sejam ciclos de realização. Que hoje, dia 1º de outubro, seja um novo ciclo começando, um novo ciclo de recomeços, de perdão, de reconciliação, de harmonia, de intimidade com Deus. Que nós possamos ser renovados, restaurados, redimidos, perdoados todos os dias. E nós acessamos a graça. E nós entendemos, internalizamos tudo aquilo que Deus já falou que nós somos. Eu sou aquilo que o meu Criador fala que sou. Eu não aceito mais o que o mundo diz sobre mim. O que o mundo diz sobre mim é sobre a visão deles, é sobre a visão do mundo. Mas eu acesso aquilo que o meu Criador, pela visão do céu, diz sobre mim, e eu acesso todas as graças, todas as bênçãos que já estão disponíveis para mim. Amém? Amém. Que você possa ter um excelente dia, um excelente e abençoado dia. Que você possa ter a certeza de que você é amado, que você é restaurado, que você é perdoado, que você é reconciliado e que você é preparado. Por mais que você não se sinta ainda preparado, Deus está te preparando mais e mais, porque Ele já falou que você já é preparado. Você já é. Não espere estar pronto. Nós nunca nos sentimos prontos totalmente. Nós vamos nos preparando no caminho. Dá o primeiro passo que Deus coloca o chão. E é assim a nossa vida de cristão, acreditar, confiar. Amém? Eu desejo para você um excelente e abençoado dia e eu espero você aqui amanhã, às 6h07 da manhã, para nós lermos e meditarmos a palavra de amanhã, o capítulo 2 de Coríntios. Tchau, tchau e até amanhã.